para a escola, botou ele 2 dias de castigo exatamente porque estava entendendo que ele estava de amizade com pessoas que ele não deveria, e isso está longe de ser cárcere privado. E aí eu peguei e chamei o médico e falei, a gente vai ter que abrir uma ficha de novo, né? Porque se o senhor não abrir uma ficha de novo, com certeza o pai depois vai reivindicar o prontuário e vai estar lá registrado que o senhor atendeu menor, né, de 15 anos que estava sendo mantido em cárcere privado. Eu não posso deixar. Está vendo como o papel do serviço social é importantíssimo? Da mesma maneira, ó, você dá entrada na saúde, né? Hipertensão não é só hipertensão. A Organização Mundial de Saúde diz: saúde é o bem-estar físico, mental, social e espiritual. Você tem que estar preparada para a jovem usuária do SUS e vai dizer, olha, eu não quero qualquer pessoa pegando na minha cabeça não, viu? Existe essa narrativa. Só que essa narrativa não deve ficar para quem é preta e assistente social, como acontece na minha unidade, né? Carla, se ligue. Tem uma ocorrência para você. Para mim, o quê? É a sua vez de atender. Não, mas ali é a pessoa de candomblé, é você que atende, ô querida. Você é uma servidora pública, você é assistente social, você tem que ter um compromisso com o Estado laico de combater a intolerância religiosa, discursivamente, né, o racismo religioso, e entender que ela está reivindicando exatamente cuidado com a cabeça dela, que é uma divindade. Então, se o atendimento não priorizar a espiritualidade como marcador da saúde, ela vai ficar doente, de fato, você tem que entender. Então, da mesma forma também, né, que você deixa o padre, o pastor e até o leigo para fazer oração, você também tem que autorizar o porteiro, deixar ir a Lorixá, o Babalorixá e até o leigo para prestar assistência à saúde, que não tem a ver só com os medicamentos, mas tem a ver com as folhas também. Mas será que estamos preparadas e preparados para essa? Desculpa. Posso falar aqui? Uhum. Saudações, Isabela. Saudações ao Olívio, Carla, da mesa. Você tocou num ponto importante para mim, para todas nós, né? Que é essa perspectiva de autocuidado. Sim. Né? Que me parece que faz parte também desse neocolonialismo, que é o apagamento dessas memórias, né? Que vem de saberes tradicionais, né? Sim. Então, quando você fala sobre o uso das ervas, por exemplo, né? E aí condicionar isso a ti. Então, é você que vai lá atender, porque você é uma mulher negra, então você tem esse pertencimento também, né? Queria te ouvir um pouco, também estender a mesa, né, na verdade, sobre a importância de tomar essas narrativas, né, essas memórias de prática de autocuidado pra gente, assim, enquanto resistência. Perfeito. Querem? Eu acho melhor até eu dar uma coisa na minha cabeça. Jéssica Dias. Vou levantar. É bem com uma contribuição, uma reflexão, uma pergunta, tudo junto. Porque eu vou falar. Não sou bem me expressar, mas vou tentar. Sou estudante da graduação da turma de 2013. Sim, segundo semestre. E me permiti falar por conta também da fala da professora sobre a Sandra, sobre o questionamento sobre a evasão de algumas alunas, né? Que nesse processo de permanência dentro da universidade, quanto é adoecedor e quanto muitas de nós desistimos. É toda uma luta para nós estarmos aqui, mas é uma luta ainda maior nos mantermos. E pegando também o recorte da sua fala sobre os oris, da orientação desses e dessas professoras antirracistas e, sobretudo, motivadoras também, que nos impulsionam. E nessa trajetória de 10 anos, estamos em 2013, né? Jéssica Dias, 10 anos, eu por muitas vezes tentei
tirando os 2 anos pandêmicos, mas por muitas vezes eu também tentei desistir. Mas volta e meia eu me lembrava, me recordava de tantas outras lutas, tantas outras mãos que pegavam em mim e me impulsionavam, não, Jéssica. E tantas outras professoras, passei para uma, passei para outra orientadora, e até chegar nesse lugar e dizer não. É na sua fala que também me emociona e me motiva, e de Gilmara, sim, que também reafirmo, se eu estou aqui, foi porque ela viu meu nome na lista, na 3ª chamada da UFBA, eu trabalhando e Gegé me deu seu RG aí. Então, assim, estar nesse lugar aqui hoje e também falando, sobretudo falando, que é um lugar que a gente também se silencia. Eu não vou falar, mas como a gente veio conversando, né, Gil, no carro, às vezes a nossa fala também é realidade de muitas outras. Tantas outras colegas dizem, poxa, mas eu não formei ainda, mas espera aí, são realidades diferentes. Ou você trabalha, você estuda, você tem que ser polivalente, né? E também trazendo a sua fala e a da colega, eu precisei trancar a faculdade para o meu processo de iniciação. Né? E como foi essa academia, como foi o campo de estágio me receber com os trajes a qual eu tinha que estar dentro do meu processo religioso. Eu atuei dentro de unidade hospitalar. E as visitas no leito? Eu percebia, tinha datas específicas que a Igreja Católica ia fazer procissão dentro da escola, do hospital. Mas quando pessoas que compartilhavam a mesma fé que a minha precisavam de um cuidado desse, era barrado pelo serviço social. Era uma ou outra que tinha sensibilidade, que eu penso que não é sensibilidade, é compreender e entender o direito que aquele usuário necessita, que é para além da questão física, é espiritual também. Até mesmo o olhar de todo o grupo de trabalho, de me ver que como eu pedi para trocar de supervisora. Porque é a única que eu vi naquele espaço, preta, mais retinta, que eu achei que eu me identificaria. E Jéssica, você vai estar com ela, que a gente não vai ficar não é por conta da ética. Esse aqui é o hospital, viu? Tá nas redes daí. Mas sabe que eu fui de lá fora. Deixa abaixo. E perceber que durante o processo, a minha trajetória, eu fui vítima de racismo dessa própria supervisora e dizer não. Aí o olho fortalecido. Dizer, a partir daqui eu não continuo. Eu prefiro retroceder para caminhar mais além, mas com ela eu não continuo. E ver em uma outra coordenadora, em outra supervisora branca, e potencializar e dizer não. Só o fato de você estar aqui já é um enfrentamento. As pessoas podem te rotular o que quiser, mas aqui você vai continuar e vai ficar. Venha com o seu branco, venha assim, venha do jeito que você quiser, Jéssica. Não interferindo no próximo, nas vestes que tem que estar aí o jaleco com o teto coberto. Bote seu branco, bote seu jaco, bote suas guias e quem quiser que te engula. E a partir de hoje, nesse lugar, você vai ter uma outra postura com elas também. A partir de agora, vem cá, ela me acompanhava. Por que você não quer ser atendida pela estagiária? Dessa forma. Então, assim, com esse desabafo também, com essa troca, agradecer a vocês e as lindas palavras navalhas de doçura, que são essas palavras que nos atravessam mesmo, são essas palavras que nos cortam, que acredito que as suas palavras aqui e também da nossa mediadora, todas as sextas-feiras nas aulas, nos cortam, nos atravessam e também nos dão doçura e esperança e perspectiva de lugares melhores, de comportamentos melhores, de posturas melhores, de profissionais melhores, né? Amanhã, depois, todas no concurso, como professora substituta, depois como professora efetiva. E assim, não postergar
Porque é difícil trabalhar esse teoria aqui, é complicado. Todas nós temos esses desafios. Eu digo sempre, a maturidade acadêmica, ela chega em algum momento, tardiamente, precocemente. A minha chegou no momento que tinha que chegar, que eu até desconstruí esse lugar. Eu queria ter a maturidade acadêmica em um lugar. Ou eu estudava, ou fazia minhas unhas, ganhava 1.500, 1.600 por mês, há 2 anos atrás. Recomendo. Ou ganhava uma bolsa de R$400. Aí você ficava na dividida, né? O que é que me rende mais? Então, assim, era essa a minha Eu sabe preocupação. falar, né? Oi, gente, eu sou Marinólia. Eu concluí o curso de Ciência Social numa universidade privada, numa faculdade privada, onde Carla Continente foi minha professora. E ouvi nesse lugar que ela colocou, quando a minha primeira orientadora, eu escrevi sobre as intelectuais negras em Salvador. Ela olhou para mim e disse assim: o que é isso? Que assunto é esse? Quem é Carla Continente? Ela fala que a gente tem nome e sobrenome. Então, é importante. Não vamos falar disso, porque Paulo sobre nós a ética. O que acontece? Essa coisa de nós entrarmos na universidade no quinto. No quinto semestre da universidade, da faculdade privada, que eu ouvi falar de escritores intelectuais negros por uma professora daqui do PPGI, que trouxe para nós intelectuais negros. Olha a importância e o que é que nos atravessa quando ela fala de interseccionalidade. São muitas coisas que nos atravessam. E é o que acontece. Por força de Deus, de Oxalá, de Jesus, né? Criada no Candomblé, hoje evangélica, mas trago no meu ori, Oxalá, que me rege. Me rege. Então, é importante a gente não nos sabotar. E é importante também nós batermos de frente quando a gente fala de resistência. Resistência é os nossos nomes. São os nossos nomes de resistência. E aí, por via de fatores que Deus e Oxalá colocou, troquei de orientadora. Uma mulher branca, antirracista, e que me ajudou, até hoje me ajuda. É assistente social no HGE. E já teve um encontro com a professora Carla e disse: minha aluna colocou você no TCC dela, Cláudia Quadros. Então, assim, eu quero perguntar para a professora Carla qual a importância das políticas e das práticas antirracistas na pesquisa de intelectuais negras. Cuidado com o passarinho. Ele não vai pra lá. Então, né? A gente fica daquele jeito. Escuta essa mulher. Ai, meu Deus. Fala o quê, né? Mas eu fiquei assim. São várias questões, né? Que, na verdade, vai me trazendo também muitas memórias, né? Da experiência enquanto estudante, né, de serviço social, de graduação, de mestrado. Porque eu fico lembrando, né? Quando eu trouxe aquelas duas palavras na Várias Doçuras, né? Uma que escreve negra e o outro aprendi a ler para ensinar meus camaradas. Geralmente eu escrevo minhas poesias, né? Numa perspectiva assim de que não são somente poesias, né? Mas no meu entendimento, e dialogando inclusive com o movimento negro, né? Principalmente a partir da década de 70,
onde através da arte, né, da poesia, faziam suas denúncias, né, reivindicavam também o nosso lugar, reivindicavam também o nosso direito a partir da arte, né? E aí a gente vai ter diversos movimentos no âmbito da arte, da cultura, para poder também falar, né, do quanto é importante ter esse olhar mesmo, uma atenção especial, entendendo que a formação da sociedade brasileira ela é baseada no racismo, no sexismo, nessas estruturas que nos condicionam a um lugar, né, a um não lugar, que é aqui a universidade, que não aceita a nossa presença, mas tem que aceitar que dói menos, porque a gente está aqui também, né, para continuar fazendo história, né, e aí mostrando também o que é importante, o que a gente também sabe fazer. E aí aquelas duas poesias são resultados de algumas experiências também que eu tive dentro da universidade, né? Então escreve, negra, porque no terceiro de tuas linhas tu sabes que há amor e dor, né? Na dor demarca imposições diversas, castrações subjetivas. Porque eu tive algumas vivências onde eu lembro que na época da disciplina, né, sobre pesquisa, projeto de pesquisa, eu havia, né, feito uma proposta, tentando ali fazer um delineamento, né, de uma possibilidade de pesquisa, referenciando intelectuais negras. Por quê? Né? Eu venho de movimento negro, eu venho de um quilombo educacional também, né? As meninas são aqui bicudas, no leste de Bico, e eu sou do quilombo do Urubu. Então, quando eu entrei na Universidade Federal da Bahia, onde eu tive minha formação política constituída, foi dentro desse quilombo educacional, que já havia me alertado, né, sobre as dificuldades que certamente eu teria ao adentrar a universidade, quando a gente vai falar sobre o que a gente quer escrever, né, sobre quem que a gente quer referenciar nas nossas produções. Então eu já entrei, né, um pouco sabendo do que eu enfrentaria, né, uma oportunidade que nem todas e todos nós temos, né, porque infelizmente nem sempre a gente consegue, né, participar dos espaços, estar em outros movimentos. E aí eu lembro que na proposta de pesquisa, quando eu falava, né, de mulheres negras e que seria importante, né, trazer aquelas referências e trazer algum tema relacionado a mulheres negras, o que eu escutei aqui estaria muito atravessado assim, de subjetividades, muita emoção, né, que não era, em outras palavras, né, não falava-se diretamente, mas que não seria teoria, né, que não estaria no âmbito, né, de pensar como ciência. E aí eu acho, como assim, velho? E eu tive que fazer o quê? Eu tive que aprofundar, né? Logicamente, vai estudar, né? Assim, que ele escutar, vai estudar os clássicos. Então eu fui ler mais, estudar mais epistemologias de mulheres negras, né? E aí foi lendo Lélia Gonzalez, foi lendo Beatriz Nascimento, né? Foi lendo, à época ainda não tinha, né? A Carla Cotirene. Eu conheci Carla, inclusive, aqui na universidade, numa disciplina que foi um convite, né, da pessoa que se tornou uma grande parceira e amiga, que foi minha orientadora desde a graduação e no mestrado também, que é a professora Valéria Noronha. E ela te convidou para uma disciplina, né? E foi quando eu conheci Carla aqui na UFBA. E aí, assim, várias outras, né, intelectuais negras que eu tive a oportunidade de ler para eu conseguir sustentar o meu discurso também, né? Porque aqui a gente fala, a briga tem que ser epistemológica, né? Você tem que fazer a briga, você tem que afiar sua língua, né? Trazer suas referências para poder defender, porque na verdade aí a gente vai passando a entender que são o quê? Disputas. Disputa de narrativa, né? É a disputa de quem é que está autorizado e autorizada a ser reconhecido ou reconhecida como intelectual. E aí, quando Carla traz, né, e dialoga muito comigo, ela fala, por que a poesia, né? A poesia também ocupa esse lugar. Eu também estou disputando uma narrativa quando eu trago essas minhas palavras na Valhas Doçuras e incluo na minha dissertação de mestrado, né? Quando eu vou dialogando, né, com o meu trabalho de conclusão de curso, né? Porque eu tive também essa oportunidade, né, de ter uma orientadora parceira. Mas, infelizmente, também eu pude conhecer colegas que adoeceram no processo de orientação porque as orientadoras não aceitaram, né, as suas perspectivas, aquilo que elas queriam trazer para além desses clássicos, dessa bibliografia que foi... Que até hoje, né, é defendida como uma bibliografia básica e tudo que vem de intelectuais negras, trans, né,
vai para a bibliografia complementar, porque não é reconhecido, né, como que deveria estar também na estrutura ali do nosso currículo, né, sendo referenciadas também quanto bibliografia básica. E aí, quando Carla traz toda essa prática, né, de assistentes sociais que não se atentam às questões raciais e de gêneros, né, de forma articulada, né, pensando esse patriarcado, esse capitalismo, é porque também na nossa formação a gente intencionalmente, serviço social, deixa a desejar, porque não reconhece a nossa existência, né? Enquanto pessoas que também estamos produzindo e que podemos contribuir para uma formação, né? Para formar profissionais de fato comprometidos e comprometidas com os grupos, né? Que são historicamente vulnerabilizados e que nós também estamos inseridos nesse grupo, porque nós somos assistentes sociais que também temos lá no nosso cadastramento do CAD único, que também demandamos, né, dessas políticas, que também estamos no nosso cotidiano tendo que lidar com essa realidade de vulnerabilidade social e de desigualdade. Então, eu fico lembrando de várias questões, assim, das tantas vezes que pensava mesmo assim, pô, às vezes parece que o lugar não é nosso, que a gente não tem que estar aqui. E Jéssica, quando já eu trouxe ali, já é amiga, né, de longas datas, assim, nossa relação para além da universidade. Ela também é oriunda, né, do Quilombo do Urubu, e nós nos conhecemos, né, para além da universidade. E várias vezes a gente conversava, né, pô, não tá dando, né, tá puxado, e agora a mãe, né, Gegel? E eu também, né, quando eu engravidei da minha filha, eu ainda estava na graduação, no 6º semestre, e a gente precisa falar desse lugar dessas estudantes que são mães, né, e que são vários atravessamentos que muitas vezes a nossa realidade não é compreendida em sala de aula. Não é compreendida, e a gente fica reivindicando isso. E quando vai falar de repensar o currículo, né, Josi? De repensar esse currículo, fica parecendo que a gente quer privilegiar uma discussão que deveria ser uma prioridade, levando em consideração toda a nossa formação social brasileira, né? E que atravessa a nossa profissão também. E aí fica aparecendo isso, né? Essas pessoas que estão fazendo reivindicações que não têm cabimento. Fica parecendo que não tem cabimento, né? E aí eu acho que é muito importante esse tema, né? E aí, serviço social, e não sou eu uma intelectual, bem provocativo e bem pertinente. É pertinente sim, porque esse serviço social brasileiro deixa muito mesmo a desejar no reconhecimento, né, de que há intelectuais negras, trans, né, e aí pensando a perspectiva transfeminista, a perspectiva interseccional. A gente não sentar para ler essas pessoas, né, para beber dessas fontes, chega na prática mesmo, enfim, e não é só lá, gente, no nosso trabalho, não. As próprias relações sociais estabelecidas dentro da universidade, do curso, no nosso cotidiano, entre nós, a gente já percebe a indiferença em relação a esses marcadores. Então, não é se pensar só, né, esse diploma, esse título, né? É pensar qual é o nosso compromisso, né? Qual é o projeto de sociedade que a gente realmente, né, quer defender e a gente protege, né, que a gente briga. Porque falar de projeto ético-político profissional, né, pensando a defesa só de um código de ética, né, sem materializar isso no nosso cotidiano, para mim não adianta nada. Sinceramente, o discurso, para mim, é um discurso vazio e perverso, porque nas nossas relações sociais cotidianas, o que faz é contribuir para o nosso adoecimento. O nosso adoecimento. E exatamente, aí várias colegas, assim, eu acompanhei mesmo colegas, assim, de pedir para trocar de orientadora, né? Porque você pega aquele título, isso acontece, aquele título, né, a doutora, pós-doutora, e acha que isso tem que se sobrepor a qualquer questão. Aí quando ela fala, né, qual é que vocês dizem em relação a esses saberes que são ancestrais, né? Se a gente não se atenta para os saberes que são ancestrais, né, para entender que a folha, né, que a erva, ela também vai curar, né, e aí a gente vai
sempre sobrepor aquele saber, né, a medicina, né, endossando uma lógica também de indústria farmacêutica, esquecendo dessa ancestralidade, né, a gente acaba também só reproduzindo racismo, né, só reproduzindo violências. Porque se a gente não para se debruçar também e ler outras epistemologias, outros saberes, e que não necessariamente são de pessoas de dentro da universidade, que tiveram a oportunidade de chegar nesse lugar e produzir um conhecimento, e que a gente reconheça esse conhecimento como importante também, como uma fonte importante, né? Que também está ali está ali expondo também um indicador. Então, por isso, é disputa de narrativa. Não adianta, não vai adiantar. Por que eu fiquei indignada, né, que eu queria, na minha banca de mestrado, a representação do movimento social trans e travestis, né? E aí eu tive que ouvir que, por não ter o título de doutora, ela não poderia, por exemplo, assinar a ata. Quem é que a gente quer? E a gente reproduz isso. O que a gente está legitimando enquanto intelectual? Porque se a gente não consegue reconhecer que uma representatividade do movimento social que tem, né, lugar de fala, de vivência, e não é lugar de fala de pessoa, mas a gente está falando de uma figura pública e que ao longo da sua história vem lutando, enfrentando, né, diversas violências por uma coletividade que não é só por ela, e a gente acha que ela não pode assinar uma ata. Porque é isso a lógica dessa educação ortodoxa, racista, né? Que não reconhece que se você não tem um título de doutorado, você não pode assinar uma ata. Então, assim, isso... E aí a gente está falando de memória. Porque se você tem ali a sua... Não é só uma assinatura, não é só você escrever seu nome. A gente está falando de uma memória. Uma ata onde você ali registrou, né? Você foi legitimada. Você autorizou alguém a um título de mestra pela sua trajetória de luta que é histórica. Então não é só um diploma, não é só uma ata, não é só uma escrita. Tem toda uma questão simbólica envolvida, tem toda uma dimensão subjetiva envolvida que a gente às vezes não reconhece. E aí você tem que pautar isso dentro da universidade, dizer, não, eu gostaria, né, que tivesse, tudo bem, vai ter, mas a pessoa não pode assinar uma ata. A gente está falando de um serviço social que convida a aluna a retirar um termo babadeira da sua dissertação, porque não reconhece que o trabalho que foi realizado dialogando com travestis negras, que dentro desse âmbito há vários termos que são desconhecidos das nossas epistemologias básicas, né? A gente fala da referência básica. Pajubá, né? A gente já falou do Pajubá, lá da Giovana, a Giovana Baby. Vários que não são simples termos, né? São construções também de identidade, vários conceitos também ideológicos e políticos que dentro de alguns movimentos sociais são específicos e que, se eu não paro para poder ler, estudar sobre essas referências, eu vou logicamente achar estranho e não vou reconhecer como importante para constar no trabalho. Meu trabalho que eu escrevi, né, a dissertação, dialoga com travestis negras, falando que, mesmo frente à violência e toda a negação de direito, essas travestis negras daqui de Salvador, elas fazem incidência política, né? E aí este barulho te incomoda, né? Potência política de travestis negras em Salvador, frente à negação de direitos e às múltiplas violências. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos que tem travesti negra fazendo acontecer, ainda que com toda a negligência, ainda que com toda a ausência do Estado, na perspectiva de garantia dos seus direitos. E aí, logicamente, que dentro desse trabalho eu vou trazer palavras que não são meras palavras, eu vou trazer, né, como é que eu posso dizer? São termos que são políticos, construídos ao longo da história dos movimentos sociais de travestis e transexuais. E aí eu não posso colocar isso lá, eu coloquei banca examinadora babadeira. Mas eu tive que tirar, minha irmã. Eu fui convidada a tirar o termo porque, né, a assistente social, que é assistente social, né, não reconhece, mesmo discussão do que é decolonial. A gente tem essas contradições aqui.
como mesmo, porque o negócio é babado. E aí, quando eu digo nessa toda babado, babadeira, é reafirmando também isso, porque eu não sou uma trans, não sou uma travesti, eu sou uma mulher cis, heterossexual, né? Mas eu entendi também que quando eu olho aqui o currículo do serviço social, e eu vejo, né, que esse debate étnico-racial e de gêneros, que é um debate de gêneros também, ainda na perspectiva binária, né, porque eu não vejo, até os referenciais teóricos a gente também não tem. Então a gente precisa reivindicar nesse curso, dentro do currículo, a perspectiva transfeminista de Tiffany Odara. A gente precisa reivindicar nesse curso a perspectiva de Letícia Nascimento, de Jaqueline Gomes de Jesus. A gente precisa dialogar com essas pessoas, a gente precisa ler artigos e vários documentos, né, que Keila Simpson tem feito aí, tem deixado aí disponível pra gente. A gente precisa que interseccionalidade de Carla Cotireira esteja no nosso currículo. Isso é um absurdo. O que é isso? Não pode. Não pode. A gente precisa constar, gente. Não é uma questão de birra, não é questão de que quer privilegiar, não. Nós precisamos compreender também quais são, olhe bem para os rostos, né? E a realidade de vida de estudantes de serviço social da UFBA. A gente trazer essas referências é também, as pessoas precisam também se sentir representadas nisso. Não é formação pela formação, a não ser que aqui tem alguém que só quer mesmo pegar o seu diploma, porque eu sei que o diploma também é simbólico, né? Infelizmente, a gente ainda tem essa realidade de viver essa coisa de que eu sou a única. Infelizmente, é uma realidade. Se a única que tem um mestrado, se a única que conseguiu o nível superior, ou a única que chegou até aqui. Porque a minha avó sempre conta essa história. Minhas professoras aqui já estão, né? Já escutaram isso, várias pessoas já escutaram isso. A minha avó conseguiu entrar na escola, começar a estudar depois de 50 anos de idade. Porque durante a sua infância, ela não teve a oportunidade de estudar. Ela começou a trabalhar antes dos 9 anos de idade na casa de outras pessoas, né? Longe da sua família, né? Longe do seu estado, porque ela precisava ali, já ali naquele processo de sobreviver. Enquanto criança, então o abuso, né? Toda a violência contra a criança, as nossas famílias negras vivenciam isso cotidianamente, esse direito, né? De cidadania, né, que começa sempre de trás para frente. Primeiro trabalho, depois pensar se estuda. Então, eu venho de uma família assim que é um retrato também, né, de famílias negras brasileiras. Então, precisamos nos debruçar nessas referências também para uma tentativa até de reduzir esses impactos no âmbito do trabalho. Para a gente conseguir olhar para esse usuário e essa usuária de serviços, né, da política pública com uma outra perspectiva. Uma tentativa realmente de alcançar ali possibilidades, né, de pensar estratégias mesmo de como reduzir o impacto da dor, né, de tudo que nos atravessa negativamente. Então é pensar essa doçura, né, e essa doçura mesmo, quando falo palavras navalhas, doçuras são as possibilidades em dias de destruição, como dizia Maria Beatriz Nascimento. A gente precisa ver alguma forma de surgir, né? De não mergulhar nesse processo todo de muita dor. Eu já estou no meu horário, inclusive já passei. Minha irmã, eu preciso ir. Eu tenho que ir porque hoje na escola da minha filha tem plantão pedagógico. Eu preciso ir lá pegar o boletim dela, tem o relatório da escola, tudo isso. E aí, como o marido está trabalhando, só vai chegar depois das 8 da noite, então eu preciso, né? Ir lá, então, eu já quero colocar aqui minhas reticências na conversa, agradecer mesmo, parabenizar pelo encontro, por esse momento histórico maravilhoso. Esses dias conversando com o Josi e falei, né, meu Deus, eu tô aqui toda me tremendo antes do momento, porque Carla Cotireira é uma divindade, né? Essa pessoa que é uma referência extremamente importante, que embora esse serviço social ainda precisa, né, de um reconhecimento público desse serviço social, né? Mas estamos aqui fazendo esse movimento que é extremamente importante pela intelectual que você é. Eu quero muito mesmo te agradecer ao senhor pela oportunidade, toda essa produção, né, que você vem fazendo, e agora
Ela disse que ela fica tímida, ela agora tem falado mais, né, lá no Instagram. Eu sei que ela não é uma intelectual de Instagram, ela é uma intelectual orgânica, ela é essa pessoa babadeira, né? Mas assim, tem sido muito importante suas contribuições ali, porque a gente precisa de escutar mesmo. A gente precisa fazer mesmo, como diz, a tietagem, né? Porque a gente fica fazendo a tietagem com pessoas que a gente olha e se vê, né? Não consegue se reconhecer. Nós precisamos fazer esse movimento de reconhecer a sua importância, minha irmã. Viu? E eu vou dizer a vocês que para mim é uma honra. E eu chego, minha avó, saber que eu estou aqui diante de uma mulher negra, né? Que dentro das nossas histórias só nós sabemos quais são as dores que nos atravessam. Só nós sabemos, né, o quanto que esse momento é realmente um momento de justiça. Eu digo isso com toda tranquilidade, porque o que eu já escutei, do que eu já passei dentro desse espaço, né, e fora dele, quando a gente vai falar das nossas narrativas, das nossas trajetórias, que não são depoimentos, e que é a nossa razão, porque como eu comentei lá no seu post, Lélia Gonzalez dizia, a nossa emoção é a nossa razão. Então, se para alguns ficam emocionados que a gente fala, ai, nossa, tão certo assim. A nossa emoção é a nossa razão. Quando a gente fala, quando a gente escreve, a gente denuncia. A gente está ali apontando ali, ó, para os pontos de alerta que precisam de uma atenção. A gente está dizendo para esse Estado, faça o seu papel, se responsabilize por aquilo que você deve se comprometer. A gente está dizendo para o serviço social, repense seu currículo, repense a sua postura diante dessas narrativas e trajetórias que são sim capazes de formar profissionais comprometidos e comprometidas com um projeto de sociedade de fato, né, democrático e justo. Desagro, não tem problema, porque eu já chorei também, hoje eu choro também a sua parte. Não vontade de chorar, não vontade de chorar. Mas é isso, é justiça. Então eu quero muito agradecer mesmo. Obrigada, Josi. Obrigada, Márcia. Obrigada a todas as pessoas que estão aqui. E que a gente possa dar continuidade e força na luta. Luta com afeto, né? Luta com afeto. E a gente resiste também se amando, né, Deus? É sobre isso, é sobre nós. Viva nós e viva as águas. Como diz a Vilma Reis, né? E viva o Xum. É isso aí mesmo. Babadeira e dizer, ó. Tem um mantra que eu gosto muito, outro, que é de Minusca, que fala assim, eu gosto bastante porque a gente precisa internalizar isso, que nós somos plantadeiras, né, plantadores de semente boa. E diz assim, eu vim do corpo da minha mãe, ela me deu semente boa, nutre o meu corpo, se espalhe bênção. Sou plantadeira de semente boa. Quero escutar vocês. Eu vim do corpo da minha mãe, ela me deu semente boa, nutre o meu corpo, se espalhe bênção. Sou plantadeira de semente boa. Você é plantadeira de semente boa. A sua mãe, plantadeira de semente boa. As mulheres negras, os homens negros da nossa vida são plantadeiras e plantadores de semente boa. Nós estamos aqui hoje por conta da nossa ancestralidade, de pessoas que sangue foi derramado, muitas lágrimas foram derramadas, né? Muitas pessoas lutaram para que nós pudéssemos estar aqui. Portanto, isso que a gente está fazendo é honrando os nossos e as nossas ancestrais. A gente não está fazendo nada à toa. A gente está dizendo aqui, mostrando para que veio. A gente não está aqui para brincar. A gente está aqui para dizer, eu existo, eu resisto, eu luto, e é com afeto, é com carinho também. É pensando no nosso direito dessa afetividade, desse reconhecimento e desse amor. Porque a luta, ela não é só essa luta, né? A gente vai, pega a espada
pega a navalha, mas a gente também é água, a gente também é doçura. E é dessa forma que a gente vai abalando também as estruturas. Ainda que ela não caia, não derrube de vez, mas ela vai se corroendo. Em algum momento, minha irmã, a gente vai celebrar essa grande vitória, porque hoje mesmo já é justiça, então já está feito, já está dado. É sobre isso. Quarta-feira você volta. Quarta-feira eu vou estar aqui na aula de Camila aí, ó. Na aula de Camila. Boa tarde. Aqui quem fala é Abdu Mané. Eu fui previsto, vou falar e aí alguns estão se rindo. Por favor, não saiam. Eu sou Abdu Mané. Mané não é o mané que vocês têm aqui, tá? Os manés lá significam guerreiros revolucionários. Eu sou de Guiné-Bissau, mestrando em estudos africanos. CEAL, ela falou de CEAL, mas de forma tão breve. Então, CEAL significa Centro dos Estudos Afro-Orientais. E vou ser tão breve, sem delongas, falando do CEAL, inclusive, que é um espaço dos estudos africanos, e não só, um espaço que procura trazer aquilo que é desconhecido para o conhecido. Então, o que eu quero, enfim, saber, o porquê de CEAL estar num cantinho ali, não no Ondina, não no Canela. Por ser simplesmente um espaço onde se estuda sobre a África, porque falar da África é complexo. Quando se fala da África, aí vem um imaginário construída, é que não é de hoje, mas também que é intensificado pela mídia. Então, quando você vai falar, poxa, você quer falar sobre racismo? Vai no CEAL. O que passou na sua cabeça? Tem como falar alguma coisa sobre aqueles que um dia pretendem entrar lá? Que é um espaço revolucionário, mas que ainda está distante do UFBA. É isso, obrigado. Organizada. Eu vou passar para vocês, né? Não, meu irmão, eu penso que o lugar onde o CEAL está é o lugar onde coloca a intelectualidade negra dentro da universidade, que é distante da aparição e como se fizesse parte, né, de um cenário que é o que Carolina Maria de Jesus chamou de quarto do despejo, ou quarto de despejo, ou o lugar da senzala, né, que é um lugar distante, mas nós sabemos que o contrário de Casa Grande não é senzala, é quilombo, e ali também está se organizando epistemologias africanas que vão, com certeza, produzir revoluções dentro dessa universidade. Então, não tem problema nenhum que a gente esteja distante. É até bom que essa galera não escute o que a gente está planejando contra ela. Né? Então, excelente nesse sentido. Só vou comentar, concordando com Gilmara, que tomou toda a minha atenção em termos de conhecimento, de intelectualidade, nosso, tudo que foi dito, em especial no que diz respeito à intelectualidade negra, né? Já foi dito, intelectual não tem a ver com credencial acadêmica, né? O Milton Santos, ele nos ensinou, intelectual é quem produz desconforto, está dentro da universidade para produzir desconforto. O professor universitário não é intelectual, sabe?
intelectual são as nossas mães, as nossas avós, as nossas ialorixás, que até passando por cima do capitalismo conseguem pegar um salário mínimo e educar seus filhos, passar o olho nas filhas das vizinhas, para uma fazer faxina, para outra trançar o cabelo, para outra voltar a estudar. Essa é a nossa intelectualidade. Bell Hooks também diz que intelectual negra é aquela que tem que escrever ouvindo tiro na comunidade, né? Muitas vezes apagam a luz, muitas vezes você não consegue um ônibus, exatamente porque a comunidade também mobiliza recursos para chamar a atenção do Estado, você não consegue chegar na universidade. São várias estratégias que utilizamos para chamar a atenção do Estado em relação à política de morte adotada, mas que também influencia na nossa tentativa de estar na universidade para produzir novas perspectivas teóricas que vão favorecer o nosso território. Então, a gente está o tempo todo mobilizando esses recursos. E eu ainda fico preocupada, porque para a gente se tornar uma intelectual negra da academia, a gente precisa acumular um currículo que não pode ser incorporado a partir da nossa aquisição nas universidades privadas, como foi falado aqui, em relação à Faculdade de Salvador, né? Eu dei aula. Eu tentei dar aula na Faculdade de Jorge, não consegui. Eu acho que foi a Márcia Tavares que me indicou. Aí estava tudo bem até verem que eu era uma pessoa preta. Você acredita nisso? Foi. Então depois eu lembro que Anne foi contratada, sem ter mestrado, acho que Anne foi professora daqui, Anne foi contratada, uma outra colega, não sei se foi Gilmara, foi contratada, só para vocês perceberem as dinâmicas até vocês conseguirem ver uma professora negra na universidade, porque tem prova de título, mas você não tem experiência docente, né? Quer seja na universidade pública, quer seja nas faculdades privadas. Como é que você passa na seleção de concurso? Então, eu fui para a Faculdade de Salvador, mas antes eu já tinha sido, né, encaminhada, que eu lembro, foi contigo, não foi a Márcia Tavares? Foi, com Márcia Tavares. Chegou e-mail, estamos precisando de professora de classe e movimentos sociais. Qual a disciplina do currículo? A mais fundamental. Formação da sociedade brasileira. Exatamente. Dessa segunda disciplina estava tudo ótimo, eu conversando por e-mail. No dia que eu fui me apresentar à coordenadora do curso, olha, cadê seu diploma, né? Aí tinha a ata. A ata estava valendo, porque tinha uns dias que eu tinha sido formada e tal, em mestre em estudos feministas. Aí depois ela mandou e-mail para mim dizendo que eu não passava de uma graduada, já que o diploma ainda não estava pronto. Aí depois ela contratou exatamente as minhas colegas que não tinham mestrado ainda, sabe? Então, enquanto você falava desses apagamentos, desses epistemicídios, eu fui trazendo mais memórias e mais mágoas nessa relação de ser reconhecido intelectual dentro de um ambiente de violência, sabe? Em relação aos nossos conceitos, as nossas experiências teóricas, ao que nós representamos em termos de autoridade discursiva e de cabeça, sabe? E a Unijorge simplesmente fez isso. Aí eu só consegui, depois na Faculdade de Salvador, e depois houve 2 seleções para professora substituta, que... Fiz seleção para professora substituta, eu já tinha doutorado. A minha colega que ficou em primeiro lugar já tinha experiência de professora substituta, só que tem uma cláusula lá que depois de 2 anos você pode concorrer de novo. E eu ainda não tinha tido a experiência. O que foi que aconteceu? Ela simplesmente ficou em primeiro lugar e não podia ser a professora naquele momento, porque ainda não tinha completado os 2 anos. E eu fiquei, a diferença dela de 5 décimos, porque eu não tinha experiência ainda docente. Aí um professor até branco, gay, escreveu para mim: se ligue, você vai ser a professora substituta. Eu fiquei super feliz. Eu disse: agora eu vou criar uma carreira acadêmica sólida. Sabe o que aconteceu? Ela entrou com recurso para esperar completar os 2 anos, sendo que ela era mestra, eu já doutoranda, e eu virei estagiária dela, da disciplina, você acredita? De uma mulher branca. É isso que a universidade faz com a gente, sabe? Exatamente. Nessa universidade. Então, Gilmar está correta, e o tema do encontro de hoje faz juiz, né? E eu. E vocês não são intelectuais? É isso, gente. Obrigada. Obrigada.
Então, gente, já estamos nos encaminhando. Gente, eu odeio o microfone, é sério. Deixa eu falar isso pra vocês. Eu odeio o microfone. Vocês estão conseguindo me escutar aí do fundo? Dá pra falar assim? Não, é sério, eu tenho um problema. Eu realmente não gosto de microfone. Mas eu falo alto, então eu acho que dá pra rolar. Acho que a gente está se encaminhando já pro final dessa mesa. Estou muito emocionada porque é falar de memória, é falar desses espaços que... Sua experiência, sua vida, nosso aprendizado. Você pode estar sofrendo com suas experiências. Eu sinto e eu quero aprender com você para melhorar o futuro. Nós podemos ter nossas diferenças, mas eu tenho a empatia, a compreensão e a inclusão. Não desista da mudança. Todos nós estamos aqui para mudar o futuro, mas precisamos primeiro ter perspectiva no presente. E nós somos o presente. Os professores aprenderam em outro processo, em outro período. Nós somos estudantes, mas aprendemos, mas também ensinando. Porque nós somos o presente. E o presente também está mudando. Então, eu quero que todos nós não desistamos jamais daquilo que vivemos, daquilo que aprendemos, daquilo que pensamos. Nossa experiência, por mais dolorosa, é um aprendizado para viver a vida. Enfim, eu acho que sim, esse espaço é muito rico. Eu acho que eu sou... Quando eu recebi a notícia, né, que Carla ia vir, eu tinha ficado a aula toda calada. E aí eu tinha ficado a aula toda calada. E aí no final ela falou assim, porque na próxima semana a gente vai ter uma convidada. E aí foi um momento esperado desde que eu entrei no serviço social. Eu acho que foi um momento que eu projetei muito. E que, na verdade, quando esse momento aconteceu, eu estou aqui sentada ao lado da minha referência, né? Eu falei com ela no encontro passado que... E eu tinha conversado com... Eu e Gabi, a gente tinha conversado, né? E aí eu falei assim, nossa, eu queria tanto ser contemporânea de Beatriz Nascimento. Eu não nasci no mesmo tempo que Beatriz, não nasci no mesmo tempo que Abdias. E hoje, no meu tempo, eu tenho a minha mãe, eu tenho a minha avó, que já faleceu, mas, né, que eu vivi no tempo de minha avó. Eu tenho a Carla, eu tenho minhas irmãs aqui. Olha, eu acho que sua fala foi de tanto afeto, de tanto aconchego, de tanto dizer assim, ó, vamos conseguir. E é muito sobre isso, esse espaço. Agradecer a professora Márcia, a professora Josimara, a Láfia da fala de Carla. A senhora sabe. A Láfia dessa fala. E que a gente possa conseguir levar adiante esse senso crítico. Fazer, falar e conseguir fazer e conseguir botar em prática e conseguir ser um intelectual e ser intelectuais. Conseguir colocar essa mudança em prática. Então eu espero muito, conto muito com vocês, com a gente. Todos os dias eu penso em desistir da graduação. Não tem um dia que eu não pense em desistir de vir nesse lugar. Até porque eu tenho uma base massa. Eu tenho Bia, eu tenho Analice, eu tenho Larissa, eu tenho minha companheira, eu tenho Madu, eu tenho minha turma, eu tenho uma base massa. Eu tenho Josimara, que me diz todo dia, fique e permaneça. Permaneça, que amanhã... Eu tenho uma espiritualidade que diz, eu falei, minha mãe, bote um jogo, né, que minha mãe ia deixar, porque eu quero sair do curso. E aí eu tinha certeza que ia afiar que eu saí. E aí todo jogo que eu faço, eu digo, não, permaneça, eu quero! Permaneça! Então eu tenho uma espiritualidade, e quando eu pensei em desistir, eu consegui estágio, eu consegui... Olha, tudo aparecia para que eu ficasse, porque a espiritualidade se movimenta muito além da gente. Então, eu espero, né? E aí quando
foi a Isis, né, que coloca o aprendizado das folhas que você traz. Eu quase morri. Aí eu conversando com minha mãe uma vez. Minha mãe é alorixá, né? E aí minha mãe, eu tava com pneumonia. E essa minha pneumonia acabou porque minha mãe não era atendida devidamente. Poderia ter sido uma pneumonia que poderia não ter se tornado tão ruim, mas ela não era atendida devidamente. Minha mãe é uma mulher preta que não podia estar o tempo todo na UPA. Então ela pegava a precisão e voltava para casa. O que aconteceu? Eu tive uma inflamação, uma inflamação que rompeu a parede. Eu tive que ficar internada e fazer drenagem. Eu quase morri. E aí no quarto que eu fiquei internada, outras crianças morreram. E só ficou eu. E aí as crianças estavam entrando e morrendo no quarto que eu tava. E aí minha avó, que era viva, e a Lorixá, falou assim, não, vou mandar Rita, que é uma tia minha, de olhar, com tudo. Um mocó completo de folha, pimba, tudo, vai botar aí. E aí quando minha tia chega, ela encontra a primeira barreira institucional. Não vai poder entrar. E aí, graças a toda a articulação, minha mãe, uma mulher de Oiá, uma mulher de Oxum, com uma doçura na boca, uma doçura que eu tenho que aprender, uma doçura na boca, articulou tudo, e aí, não, vai entrar, coisa e tal, minha tia não vai entrar, não, minha tia, você não vai entrar, que não sei o que. Entrou, e aí minha mãe, conversando até com minha companheira uma dita vez, falou assim, um ebó salva a vida. E eu estou aqui porque um ebó salvou minha vida, mas porque minha mãe, a partir do lugar da espiritualidade, conseguiu romper com a barreira institucional de garantir que eu tivesse acesso aos cuidados que eu precisava. E aí hoje eu estou aqui fazendo ousadia na universidade, né? E que bom que Gilmara nos alimenta com as possibilidades nos dias de destruição. Com esse alimento analítico, eu vou sempre tocar nesse ponto. E eu espero que a gente possa aprender com isso, a se comprometer com a luta nesse curso, nessa instituição que só tem uma disciplina que discute raça. Só uma. E nenhuma que discute inclusão. Essa disciplina de raça, ela é responsável, dentro de 6 meses, que não são 6 meses, a discutir raça e diversidade e gênero. E direitos humanos. Os direitos humanos que a gente vai pensar raça, mas que nunca discutiu o Estatuto da Igualdade Racial. Então, dessa forma não funciona. A gente está no meio desse debate para rearticular esse currículo. Ainda, né? E eu espero que todo mundo se comprometa. Porque a universidade é adoecedora demais. Então, se a gente não vai junto, a gente não vai. Então, não vai ser nem um só. E aí, tô cansado, não vai, que vai conseguir. Então, eu espero que essa aula tenha servido dessa base para que a gente se sustente. Eu percebi muito a importância do serviço social. E a gente só consegue entender essa importância quando a gente tem uma assistente social preta que fala com a gente como é que se faz. E como isso impacta na nossa realidade. Então aí eu fico até com vontade de continuar. Porque eu falo, vai dar bom. E tem que dar, né? Eu queria muito, quando eu entrei, você não estava mais, eu queria muito que estivesse na época. Fiquei muito triste, viu? Mas é isso, os caminhos vão se dando da forma que dá para se dar, né? A gente permanece da forma que dá. É isso, encerramos nossa mesa. E assim como ela permanece de pé, que vocês também fiquem de pé. E não arredem o pé da universidade. Queria agradecer a presença de todo mundo, né? Acho que foi uma aula incrível das 3, né? Gente, eu acredito que as pessoas vão querer, né, de repente, se aproximar.
Agora eu vou tirar foto pra saber o que a gente fez na hora. Mulher, você vai.